Bora, vai, bora. Supinão aqui, pé lá em cima. Estabilizou o lombar. 1, 2, 3, 4. Não é possível que você tá fazendo isso aqui com o teu aluno ainda, né? Pelo amor de Deus, para agora de cometer esse erro e mais 2 na hora de passar o supino pro teu aluno, e que esses erros estão te impedindo de triplicar o teu faturamento dentro da aula de treinamento funcional. Fala aí, Stark, tudo bem? Meu nome é Bruno, criador da comunidade Stark. Tô aqui hoje para te mostrar 3 erros que eu tenho certeza que você está cometendo com o teu aluno na hora de passar o supino para ele e que estão te impedindo de triplicar o teu faturamento. E sim, parece uma coisa de outro mundo. Bruno, como que um exercício vai me ajudar a triplicar meu faturamento? Se você quer entender tudo, fica aqui até o final do vídeo. Primeira coisa que eu quero falar pra você, quero te falar 2 coisas. Primeiro, tá sem peso aqui a barra porque eu arranquei meu siso, então eu não posso ficar pegando muito peso. Arranquei meu siso faz 3 dias. E eu tô falando um pouco estranho também por conta disso. Minha boca tá inchada, enfim. Então se você... Nossa, como ele fala estranho. Por conta disso. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira coisa que a gente tem que entender. Supino, exercício do supino. É um exercício básico que a maioria das pessoas passam, provavelmente você também passa pro teu aluno, mas que infelizmente, apesar de muita gente passar, muita gente também comete alguns erros gravíssimos e muito básicos também. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo quais são esses 3 principais erros que você vai parar de cometer e você vai conseguir triplicar o teu faturamento a partir disso. Primeiro erro, esse erro que eu te mostrei aqui, ó, deixar os pés pra cima. Muita gente comete esse erro, já vi muito profissional, até, cara, batendo de frente comigo quando eu falo que tá errado, e faz assim, passa esse exercício dessa forma com a justificativa de que, ai, é para estabilizar a coluna lombar do meu aluno, é para deixar estabilizada. Quando você faz isso aqui, você está fazendo exatamente o oposto de estabilização. Por quê? Pensa comigo, vamos ver aqui ó, na prática. Tô lá para fazer o supino, beleza? Quando eu tiro os pés do chão e coloco o pé para cima, primeira coisa, tem gente que faz assim, tem gente que faz cruzando, né? Primeira coisa, eu tenho mais instabilidade. O core vai ser mais exigido porque, ó, a minha perna pode balançar de um lado para o outro. E aí, balançando de um lado para o outro, eu tenho rotação lombar que já caga tudo aqui. Então, só de tirar o pé do chão, eu já tenho mais instabilidade. Então, não tem como você falar para mim que você vai ter mais estabilidade. O supino é um exercício para gerar força de empurrar horizontal. Então, ai Bruno, mas é legal colocar um trabalho de instabilidade junto com força? Não. Equilíbrio e força não trabalham juntos. A força vai ser importante para o equilíbrio, mas quando você quer melhorar a força, quanto mais estável a base estiver, melhor. Certo? Eu digo base estável no sentido de não colocar instabilidade, igual nesse caso aqui. E além disso, tem outro ponto interessante que muitas pessoas falam também. Eu já vi profissional falando para mim, Bruno, mas eu falo para o meu aluno flexionar o quadril, porque aí ele sente a lombar dele encostando no banco. Cara, isso não pode acontecer. Se a lombar dele está encostando no banco, você tem que tomar cuidado, você tem que ter uma preocupação enorme. Por quê? Porque a nossa coluna espinhal, ela tem algumas curvaturas, que se chamam curvaturas de lordose e curvatura de cifose. Então, se você olhar a coluna lombar de lado aqui, ó, a gente tem basicamente a lordose cervical, que é uma curvatura para dentro aqui, ó, certo? Para cá. Cifose torácica, que é uma curvatura para fora, eu estou exagerando aqui só para você entender, e lordose lombar de novo, outra curvatura para dentro. É por isso que quando você olha uma pessoa de lado, ela tem uma curvaturinha aqui na lombar, que não pode ser muito exacerbada também. Essa curvatura é uma curvatura natural da coluna do teu aluno. Então essa curvatura nos exercícios de força, em qualquer outro exercício, ela precisa ser mantida. Se você faz o teu aluno encostar a lombar no banco ou em qualquer outro exercício, encostar no chão, encostar na parede, você está fazendo o que a gente chama de retificando a coluna lombar dele. Você está tirando a coluna lombar dele da curvatura de lordose e trazendo para uma curvatura cifótica. E aí quando você coloca o teu aluno numa curvatura cifótica e bota peso em cima dele ainda, você está indo para o caminho de lesão na lombar do teu aluno. Então você está fazendo um exercício que é para membro superior e, cara, correndo o risco de lesionar a lombar do teu aluno. Então, isso aqui de levar o pé para cima é um dos principais erros e é um dos piores erros que você pode cometer com o teu aluno. E aqui a gente já começa a entender como que você vai fazer para triplicar o teu faturamento através de um exercício simples desse aqui. Porque se você faz desse jeito, provavelmente o teu aluno não vai conseguir desenvolver força aqui no supino, porque ele está preocupado em estabilizar a lombar dele lá. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar o pé no chão. Porque com o pé no chão a gente tem um desenvolvimento de força maior. O teu aluno está te procurando para desenvolver força. Se ele desenvolve mais força, ele se sente mais saudável, ele se torna uma pessoa mais saudável. Você atinge o objetivo dele.
E segundo ponto, quando você consegue fazer isso, ele te olha de um jeito diferente, ele te olha como um profissional ou uma profissional que sabe o que está fazendo, não está só copiando e colando o que vê por aí na internet e que realmente entrega resultado. E aí ele vai te indicar para outras pessoas, a tua aula vai ser mais valorizada, você pode cobrar mais pela tua aula. Eu vejo muita gente falando, não consigo cobrar mais. Por quê? Porque, cara, você está errando no básico. Como você vai conseguir cobrar mais? Você não está fazendo o teu papel de treinador básico. E aí, quando você faz isso aqui, que deveria ser nossa obrigação, você se torna um profissional diferenciado. Então, o primeiro erro, para corrigir esse erro, pé no chão. Bruno, meu aluno não alcança o chão. O que você faz? Bota um step aqui, alguma coisa para ele botar o pé no chão e ter a estabilidade ali. Tá bom? Quando eu tenho o pé no chão, a gente vai ter uma coisa que se chama transferência de ação. Quanto mais musculaturas contraídas no corpo, por conta da cadeia cinética que o corpo forma, a gente tem uma transferência de ação, então eu vou ter mais força no movimento final. Curvatura da lordose se mantém, eu preciso conseguir colocar a mão aqui, ó, na lordose. Não é para aumentar, tá? É só manter o que você vê quando o teu aluno está de pé. Contração de quadríceps, glúteo, pé firme no chão, abdômen, peitoral aberto, pego a barra e faço o movimento. Você vai perceber que o teu aluno, seu próprio aluno, se você quiser fazer antes de passar para ele, é interessante também. Você vai perceber que você já consegue desenvolver mais força. Porque você só está preocupado em empurrar a barra. Você não está mais preocupado em não balançar o tronco e não deixar a coluna lombar rotacionar. Ai, Bruno, mas aí eu quero desenvolver uma anti-rotação junto com o supino. Esse não é o momento. Esse é um exercício básico, supino reto. Se você quer desenvolver essa anti-rotação, você pode fazer um supino unilateral. Mas para esse exercício básico aqui de empurrar horizontal, cara, pé no chão. A lombar tem que estar com a curvatura lordótica natural dela, curvatura fisiológica natural. Então, primeiro erro, para de cometer esse erro. E é simples de corrigir, só botar o pé no chão. Se o teu aluno não alcança o chão, coloca algum apoio ali para ele manter o pé ali no chão, ou no apoio, tá? Segundo erro, e que, cara, muita gente erra também, infelizmente. E aqui vai existir controvérsia, tá? E eu já vou te pedir para abrir um pouco a mente, se por acaso você enxergar isso aqui como uma coisa certa a se fazer. Mas tenta ouvir o meu lado da história e aí você vai ter esses dois caminhos para seguir, tá bom? E sempre que eu gravo vídeo, passa a moto. Beleza? Qual é o segundo erro? É abrir muito o cotovelo. Então tem muita gente que passa o supino, até mesmo as flexão de braço, que é o mesmo padrão de movimento, que fala o seguinte, cara, abre o cotovelo aqui, ó, na direção do teu ombro. Por quê? Porque quando eu faço mais abdução, o que eu tenho? Eu tenho mais ativação de peitoral. Como o supino é um exercício para peitoral, quanto mais ativação do peitoral, melhor. Só que aí eu quero te convidar a pensar numa coisa que se chama custo-benefício, risco e benefício. Será que o risco de afastar tanto o cotovelo, de fazer tanta abdução de ombro assim, supera o benefício de simplesmente pegar mais o peitoral? Primeiro ponto que eu quero falar aqui com você. Cara, para de pensar em músculo individual. Quando a gente está pensando no movimento do supino, a gente está pensando no empurrar. Na cadeia cinética superior que faz essa empurrada aqui, ó. Esse movimento em cadeia cinética aberta de empurrar horizontal. O peitoral é um músculo importante para isso? Sim, mas não é o único. Eu preciso de músculos estabilizadores. Preciso, por exemplo, do tríceps para empurrar, extensão de cotovelo. Então, todos os músculos, tendões, ligamentos formam a cadeia cinética que empurram horizontalmente a barra. Então, primeira coisa, para de pensar em músculo. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ou melhor, cara, o teu sistema nervoso do teu aluno não pensa em músculo. Ele pensa em movimento. Então, pense em movimento também. E Bruno, por que eu não posso afastar o cotovelo? Por que eu não faço abdução? Porque quando você faz abdução, você corre o risco, você aumenta o risco do teu aluno ter uma síndrome do impacto, que a gente chama. Por conta de não ter liberdade de movimento nessa abdução, o osso do húmero começa a pinçar um tendão. E aí ele começa a dilacerar esse tendão. Já viu gente com dor no ombro pra cacete? Principalmente quando faz esse movimento aqui, ó. É síndrome do impacto. E aí você afastou bastante o cotovelo e ainda coloca peso em cima daquilo ali. Cara, é um prato cheio para desenvolver essa síndrome do impacto. Então, faz com o cotovelo mais fechado. Eu indico que você faça com um palmo aqui, ó. A galera fala, coloca 45 graus, mas como você vai descobrir 45 graus? Não dá, coloca um palmo, ó. Fechadinho, encaixado. Ombro encaixado, não é o ombro solto aqui, ó. Eu não quero que o meu aluno faça o exercício só por fazer. Eu quero que o aluno faça o exercício com segurança. Simplifica a parada.
Ai, Bruno, mas então não seria interessante eu fazer na máquina de supino? Não! Porque aí você não está trabalhando a funcionalidade. Você está trabalhando uma coisa que não tem transferência para o dia a dia. Aqui a gente está trabalhando com peso livre. É mais interessante ainda trabalhar a flexão de braço, mas como a gente está falando aqui de supino, cara, fecha o cotovelo. Então vamos lá aqui para a prática para você entender. Acho que você vai conseguir ver daí, ó. Eu vou fazer primeiro do jeito incorreto, tá? Que a galera faz, ó. Cotovelão aberto aqui, ó. Cara, precisa... Bruno, é certeza que o meu aluno vai fazer isso e vai se lesionar? Não é. Mas você quer pagar para ver? Se você quiser pagar para ver, pode pagar. Aqui é o jeito errado. Agora, ó, o jeito certo, eu vou te dar uma dica. Pensa que você vai quebrar a barra no meio aqui, ó. Essa é a força do cotovelo, ó. O cotovelo vai encaixar e aí você faz com o cotovelo mais fechadinho. E ainda tem gente que faz aqui, né? Cotovelo aberto e eu... Nossa, pela pra cima. Aí, meu Deus do céu, aí é pra morrer. Oh. Aí é pra morrer. Mas esse é o segundo erro. E aqui, mais uma vez, se você fizer dessa forma, a chance do teu aluno sentir dor no ombro, cara, se você tem aluno e você está fazendo assim com ele, provavelmente ele tem dor no ombro e você não conseguiu descobrir o porquê ainda. Pensa direitinho aqui, tá? Se ele tem dor no ombro, se ele se lesiona, ele vai parar de treinar. Se ele para de treinar, ele para de te pagar. Simples, seu faturamento caiu. Agora, se ele não tem dor no ombro, continua treinando e continua melhorando no supino com segurança e simplicidade, cara, mais uma vez, ele vai indicar teu trabalho para outras pessoas. Ele vai entender que o valor que ele está te pagando, o preço, na verdade, que ele está te pagando, é muito menor do que o valor que você entrega para ele na aula. Então, cara, para de fazer cagada, faz o simples. Para de ficar pensando em musculatura individual. E esse é o nosso terceiro erro. É focar somente em supino, não é em relação ao supino em si, na técnica do movimento. Mas quando você coloca o supino, existe um padrão de movimento oposto a esse supino, que é o puxar horizontal. Eu estou empurrando, o oposto de empurrar é puxar. A grande maioria dos profissionais pensam somente em exercícios para a parte anterior do corpo, exercício de empurrar. E aí você vê o teu aluno, ele é assim, ó, curvado, porque a parte anterior do corpo dele tem força, é encurtada, e a parte posterior não. Porque você faz 10 séries de supino aqui, pensando em hipertrofiar peitoral, e faz 3 de costas, porque o teu aluno não gosta de treinar. Porque tudo que a gente faz para puxar é para a parte posterior. Então a gente tem que respeitar uma parada que a gente chama de proporcionalidade de padrões de movimento. Membro superior, a gente tem 4 tipos de padrões de movimento. Puxar horizontal, puxar vertical, empurrar horizontal e empurrar vertical. Eu preciso ter o mesmo número de séries e repetições num volume total na semana de treino para o meu aluno igual para esses 4 padrões de movimento. Eu não posso ter mais empurrar do que puxar. Muitas vezes, se for o caso, você pode até colocar mais puxar do que empurrar, porque o teu aluno tem uma dominância anterior aqui, ó. E nessa dominância anterior vai fazer com que ele perca a postura, com que ele rotacione internamente o ombro, peitoral curvado, ombro curvado, e ele fica assim nessa posição, ó. E aí ele tem dor na lombar, tem dor na torácica, tem dor na cervical, queixo protruso aqui, ó. Tem dor no ombro, não consegue fazer os movimentos, é rígido, tem menos amplitude no supino, então ele tem menos desenvolvimento de força e hipertrofia, se for o caso. Então, tudo isso que você está fazendo está indo contra o resultado que você quer entregar para o teu aluno. E é por isso que eu falo, um exercício simples assim, ó, pode e tem o poder de fazer você triplicar o teu faturamento. Porque vamos supor que hoje você está ganhando R$2.000 por mês. Cara, em 2 meses você muda tudo isso aqui que eu estou te falando. Seu aluno melhora muito no supino, não sente mais dor. Porque eu estou te mostrando aqui que só no supino você consegue eliminar alguns tipos de dores. Cara, ele vai te pagar mais se você quiser cobrar dele. Ele vai indicar seu trabalho para outras pessoas. E aí começa a se tornar uma bola de neve. E aí você está ganhando 2.000, daqui 4, 5, 6 meses você está ganhando 6.000. Isso vale para qualquer pessoa. Se você não tem nenhum aluno, você começar desse jeito aqui, ó. Por exemplo, pegar uma turma gratuita e ensinar isso aqui para eles, cara, o valor que você vai gerar para aquela galera ali é tão grande que quando eles forem te pagar, eles vão te pagar sorrindo de orelha a orelha. Deixa eu só ver o meu microfone aqui. E hoje tá difícil, hein? Moto para todo lado. Puta que pariu. Já vai! Então é isso, são os 3 erros que você não pode mais cometer no supino. Existem mais alguns que as pessoas que você provavelmente também deve estar cometendo, mas esses aqui são os principais, certo? Então, se você curtiu esse conteúdo aqui, manda esse vídeo para algum amigo seu que você sabe que também está cometendo esses erros e que precisa parar de cometer, fechou? Então, tamo junto, forte abraço e até a próxima.